Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica. Estamos aí, essa é a nossa 138ª aula, né? Estamos aí estudando a carta aos Hebreus. Então, convido você a curtir, compartilhar, comentar e também abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 7 a seguir. Aula passada, nós falamos sobre negligência, falamos sobre Melquisedeque, e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, Hebreus 6, versículos 7 e 8. E a palavra de Deus diz: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, o autor aqui usa o princípio da natureza para explicar o verso anterior. A terra e chuva, a condição perfeita para que a produção de alimento seja abençoada. Então, uma plantação positiva para os que vivem dessa terra. Então, as condições ideais deveriam produzir a bênção, mas ser maldita não convém. Então, algo estava errado, dando o que não é bom. Então, as condições ideais deveriam ser produzir um discípulo bem preparado, que faz o que é reto diante de Deus, mas caíram e não se arrependeram e são condenados eternamente. Agora, o autor vai falar sobre as coisas melhores e pertencentes à salvação. 9 e 10, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho e do amor, que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, um contraste com aqueles que caíram, né, no verso anterior. Quanto a vocês, o autor demonstra carinho. Ele está convencido de que os leitores sabem que receberam de Deus e vão andar por ele para a salvação, caminhando para a salvação. Então, Deus não desonra e Deus honra e considera o que todos nós fazemos. Então, temos uma comunidade que tinha defeitos, mostra os defeitos, coloca os perigos, né, diante desses defeitos, mas não deixa de elogiar pelo amor demonstrado pelo nome de Deus e serviços aos servos de Deus. 11, 12. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para plena certeza da esperança, para que não os torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, é preciso sempre gerar frutos e ter fé constante na salvação, para não ser preguiçosa, demorada, lenta, que nos afasta de Deus, mas sejam os que são pacientes e são herdeiros das promessas. Então, se afastam dos maus exemplos e sejam imitadores dos que andam corretamente na presença de Deus. Então, tenha um bom referencial. A imutabilidade da promessa de Deus. A promessa de Deus é estável e firme, ela não muda.
Deus é fiel às suas promessas, né? Às vezes a gente louva a Deus, canta hinos, né? Que fala que Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel ao homem. Deus é fiel à sua promessa, à sua palavra. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Ele não pode ser fiel ao homem, porque o homem, ele é mentiroso, o homem tem uma mentalidade duvidosa, no seu coração muitas vezes estão coisas más, então ele é fiel às suas promessas. 13:14, pois quando Deus faz a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Citação, né, em Gênesis 22, 14 a 17, o sacrifício de Isaque. O juramento é humano, mas Deus não precisa jurar por sua palavra, porque ela é suficiente, mas Deus usa maneiras humanas para se apresentar, aproximar do homem. Deus faz um juramento por si mesmo. Então Deus jurou para mostrar que a sua palavra era firme e confiável. Verso 15, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, a citação de Gênesis 22, 16, 17, fé e paciência para esperar as coisas de Deus. Assim como Abraão, mesmo provado por Deus, nós devemos imitar. Verso 16, 17, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então, é a citação de Êxodo 22, 11, né? O juramento na lei. Alguém jurando punha fim da disputa naquela época. Então, era visto com temor, era uma garantia, né? Então, acredite, a promessa vai acontecer. Verso 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, ele vai explicar o objetivo do juramento. A promessa e o juramento são imutáveis. Alento é um encorajamento, é permanecer firme na promessa, correr para o refúgio, é estar na presença de Deus e descansar nele. Agarrar essa fé baseada na promessa, coisas que vão acontecer, quer que eles cresçam e avancem de forma madura. Verso 19 e 20, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós falamos na aula passada sobre Melquisedeque. Então, âncora é o peso, né, que o navio joga para ele poder parar. Estabilidade para a nossa alma é a promessa e o juramento de Deus, que nos mantém no caminho e está firmada na presença de Deus. Cristo, nosso mediador, fez algo perfeito, eterno. Ele é o sumo sacerdote. Melquisedeque, um tipo de Cristo. Então, a sua menção na Bíblia está apontando para Jesus Cristo. Capítulo 7, agora, verso 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou.
está ali em Gênesis 14, de 18 a 20, descreve Melquisedeque como rei e sacerdote. Verso 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, rei de paz. Então, Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque, entregando o dízimo de tudo que havia ganho na guerra, entregando para ele. E o nome Melquisedeque significa rei da justiça, plenamente justo é Jesus. Salém significa paz, príncipe da paz é Jesus. E tudo aponta para Cristo. Verso 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, né? Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, Melquisedeque não tem citação de antepassados. Ele é citado como rei e sacerdote e reconhecido por Abraão. Melquisedeque não é Jesus Cristo, é um sacerdote diferenciado, pois não veio da genealogia de Arão. Só os levitas poderiam ser sacerdotes. Então ele foi anterior a Arão e Moisés, e sendo Jesus anterior a Melquisedeque, ele é semelhante a Cristo e eterno. Cristo não tem registro de sacerdócio, por isso Melquisedeque se parece com ele. É eterno porque continua em Cristo para sempre. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Verso 4 e 5, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de acolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Então, Melquisedeque foi quem Abraão se submeteu e honrou, e que aceitou ser abençoado por ele. Os sacerdotes vindos de Arão, da tribo de Levi, recebiam o dízimo, vindo do povo de Israel. E Melquisedeque, anterior a Arão, já recebe o dízimo do maior personagem de Israel, Abraão. O autor quer deixar claro que o sacerdócio de Melquisedeque não foi menor do que o estabelecido na lei. Foi o mesmo de Cristo, a citação de Gênesis 14, 20. O público-alvo desta carta são judeus, cristãos, que existiam muitos questionamentos, as bases do judaísmo ainda eram fortes. Então, ainda tinha um povo que andava, eram judeus, que andavam pelo judaísmo, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, existiam também cristãos, né, ímpios, aqueles que não eram judeus e que também se converteram, mas em especial judeus cristãos, né? Foi escrita esta carta de Hebreus. 6 e 7, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, Melquisedeque não tinha parentesco com a tribo de Levi. Pela lei, não poderia ser sacerdote, mas o foi. Antes da lei, a citação de Gênesis 14, 20. A grandeza de Melquisedeque é falada aqui pelo autor, porque recebeu e abençoou o portador das promessas, superior a Abraão. 8 e 9, aliás, aqui são homens mortais. Os que recebem dízimos, porém ali,
aquele de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então, a citação é de Salmos 110, 4 e Salmos 110, 4. Messias é sacerdote para sempre. A ordem dos sacerdotes de Arão são homens mortais e não permanece para sempre. Na ordem de Melquisedeque tem alguém que vive para sempre, que é Jesus Cristo. Na pessoa de Abraão, todos estão honrando Melquisedeque, que se cumpre em Cristo Jesus. A ideia é de solidariedade. Todo Israel recebeu esta bênção. Verso 10, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. É a citação de Gênesis 14, 18. Aquele que se refere é Levi. Abraão é o representante da tribo de Levi, de onde vieram os sacerdotes. O passado não poderia ser desconsiderado, como nós falamos, Salmo 110, 4. Então, nós falamos até aqui a exortação ao progresso da fé, os perigos espirituais, as coisas melhores pertencentes à salvação, a imutabilidade da promessa de Deus. Falamos de Melquisedeque, um tipo de Cristo, e o sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico. Agora, nós vamos falar que o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Então, continua aí, capítulo 7, verso 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse contado segundo a ordem de Abraão? Então, no Salmo 110, fala da ordem sacerdotal, diferente de Levi. Um sacerdócio para sempre, que ele está falando, pois o levítico era imperfeito. E o sacerdócio de Cristo, além de perfeito, é eterno. Verso 12 e 13, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Os sacerdotes de Arão deveriam vir de Levi, isso era a regra. O sacerdócio de Melquisedeque era diferente. Ele não estava sujeito às mesmas leis, não estava sujeito às mesmas regras. Por isso, sujeito a mudança de lei, mudança de regras, tudo diferente. Aquele quem, então a ordem de Melquisedeque, que é Jesus, que vem da tribo de Judá, então não está na mesma regra do sacerdócio levítico. Então o altar é o do tabernáculo e mais tarde no templo. 14, 15, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança a Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Evidente quer dizer, é claro para todos, né? A informação divulgada da genealogia de Jesus. Porque Jesus é chamado de sumo sacerdote. De Judá não vem sacerdote, mas Cristo é sacerdote, porque pertence à ordem de Melquisedeque. Então aí se levanta Jesus, um sacerdócio diferente, anterior à lei. 16, 17, constituído não conforme a lei, de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel,
porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Citação, Salmo 110, 4. Esse sacerdote está falando de Cristo, que foi constituído por Deus, né? Não falando do Antigo Testamento. Carnal, porque era por sucessão, eram os filhos, né? Que iriam ali substituir o sacerdote anterior. Então, a vida indissolúvel, né? Que da lei morriam. Então, o sacerdócio de Cristo é eterno. Ele venceu a morte e é sacerdote para sempre. 18 e 19, portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e imutabilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então, quando o sacerdote eterno, o antigo, não é mais necessário, se revoga, por causa da fraqueza não sendo eterno. Então, a lei só mostrava a fraqueza humana e um tempo determinado para a chegada do eterno. A lei, ela revela o pecado, mostra o quanto precisamos da misericórdia de Deus, mas por si não traz salvação. Ninguém obedece à lei 100%. Nós falamos isso desde o Antigo Testamento, né? Ninguém consegue pegar ali a lei e fazê-la, cumpri-la 100%. Então, ela só mostra o pecado, né? Nós somos salvos pela fé. Então, a esperança superior é Cristo, o sacerdócio perfeito, eterno, capaz de nos dar a salvação, né? Salvação dos nossos pecados. Agora vai falar de Cristo, o único sacerdote e perfeito. Capítulo 7, verso 20 e 21. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e irão se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então, a citação continua do Salmo 110, 4. Sacerdócio vindo de Cristo, ele tem base, o juramento de Deus, promessa de Deus. Os sacerdotes vindos de Arão não têm juramento, mas têm sucessão. Então, cita o Salmo 110, 4, sacerdote para sempre, um juramento atrelado na sua missão, a imutabilidade da promessa. Quem cumpre essa promessa aponta para Jesus Cristo. 22, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, singulariza Jesus, chamando-o pelo nome, e este, segundo a ordem de Melquisedeque, é garantidor da aliança maior. 23 e 24. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, os sacerdotes de Arão eram mais porque morrem. Não são eternos, são substituídos, mas Jesus venceu a morte, é um só, eterno e perfeito. 25 e 26, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, Cristo pode salvar totalmente, que é diferente dos antigos sacerdotes, né? Que leva a Deus pleiteando a nossa causa. Era necessário um sacerdote como
sacerdote, os outros eram imperfeitos, morriam, pecavam, mas Cristo não, sem pecado, perfeito e eterno. 27. Que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o autor mostra a necessidade da continuidade do sacrifício pelos sacerdotes humanos, mas Cristo fez isso, o sacrifício único, suficiente e perfeito para sempre. Demonstra a superioridade de Jesus no seu ofício sacerdotal. 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Então, esses morriam e pecavam, né? Salmo 110 se baseia no que foi dado a Abraão, mas antes da lei, Deus constituiu o Filho, perfeito, que substituiu o imperfeito. Agora, o sumo sacerdote da nova aliança. Capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então, o mais importante que escrevi é que possuímos tal sumo sacerdote, que está na posição de honra, à destra de Deus, tabernáculo constituído por Deus e não pelo homem. Amém? Vamos parar por aqui por hoje. Espero que você esteja gostando das nossas aulas. Às vezes são aulas mais maçantes, né? Mas se prestarmos atenção, está aqui enfatizando que Jesus é o sumo sacerdote para sempre, eterno, perfeito, né? Então, que estamos aí tendo os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus, né? Os sacerdotes antigos eram substituídos porque morriam, e Jesus não, é um sacerdote eterno, sumo sacerdote, perfeito e eterno para todo sempre. Amém? Então, vamos lá, que você tenha um excelente domingo junto com a sua família, um excelente domingo com Jesus, e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um beijo grande no seu coração.